Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. A apresentação, Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro. Hoje é quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, aniversário dos municípios gaúchos de Farroupilha, Guaporé e Silveira Martins. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul Crédito Consignado CLT é no Banrisul. Nosso programa tem Giorgio Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes e Rafael Baldes. A coordenação de central é de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. E o assunto de abertura do programa desta quinta é comércio exterior. A Farsul, Federação de Agricultura do Estado, divulgou os resultados das exportações gaúchas de novembro. Na comparação com o mesmo período de 2024, houve uma queda de 22% no valor exportado, com um total de 1,3 bilhão de dólares, e retração também de 20% no volume, um total de 1.920.000 toneladas. O agronegócio foi responsável por 71% de todas as exportações do estado no mês. Em termos de volume, o agronegócio representou 88% do total estadual no período. No acumulado do ano, entre janeiro e novembro, foram exportados 13,6 bilhões de dólares, um valor 4% menor do que no mesmo período do ano anterior. O embate de tarifas com os Estados Unidos segue tendo reflexo nas exportações do estado, com quase todos os grupos em queda. Carne bovina in natura com retração de 100%. Carne bovina industrializada, 52% no valor e 62% no volume. Couros, peles de bovino crust com queda de 68% no valor e 53% no volume. Couros, peles de bovinos preparados com diminuição de 73% no valor e 65% no volume. Fumo e seus produtos, menos 56% no valor e 40% no volume. Já os pescados, com queda de 72% no valor e 74% no volume. Os produtos apícolas, retração de 63% no valor e 70% no volume. Já a madeira serrada, com queda de 54% no valor e 43% no volume. No agregado, houve diminuição de 60% no valor e 43% no volume, na comparação com novembro de 2024. A soja em grão pode ter sido a principal responsável pela queda nas exportações do mês, mas diversos outros grupos de produtos também tiveram retração relevante na comparação com novembro de 2024. Dentro das carnes ainda, somente a bovina teve alta, com a China sendo o principal comprador do produto. O mercado americano continua sendo de difícil acesso, mas as quedas no continente foram compensadas em parte por aumento de vendas para o México e Canadá. A exportação de bovino vivo teve aumento importante, com 97% da produção com destino à Turquia. A carne de frango teve queda concentrada principalmente no Oriente Médio, um reflexo de atrasos no embarque em portos. Estes atrasos também afetaram a carne suína, que teve excelente desempenho nas Filipinas, mas queda nas vendas para a China. O cenário para 2026 do arroz se desenha como de margens apertadas, já que o cereal encerrou novembro com uma queda de 43% no valor, mas apenas 2% no volume, novamente em comparação com o ano passado. O trigo, por outro lado, exportou 21 milhões de dólares, um sinal positivo, visto que não havia exportado nada em novembro de 2024. O fumo e seus derivados
também sofreram um duro golpe no período e a situação se assemelha à do arroz. Quedas fortes no valor, 20%, mas com volume relativamente igual, aproximadamente queda de 1%. Os principais parceiros comerciais do estado em outubro foram a Ásia, a Europa, a União Europeia e depois a América do Sul. Quanto aos países, a China segue em primeiro lugar, seguida pela Indonésia. Bem, agora o assunto no programa é pecuária leiteira. A Gadolando aponta um ano ruim para o produtor e sugere medidas para um resultado melhor em 2026. O presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, Marcos Tang, fez um balanço do ano de 2025 para o setor leiteiro, bem como perspectivas para o ano que vem. Se, por um lado, Tang reconheceu que os produtores de leite trabalharam com muito esforço e dedicação com a parceria e assistência da Gadolando, 2025 termina como um ano bastante ruim, devido principalmente à baixa remuneração paga pelo litro do leite. Tang enfatizou que trabalhar com um preço muito baixo inviabiliza a sobrevivência da atividade. Nós amamos as nossas vacas, nós amamos a raça holandesa, nós amamos o setor leiteiro, mas nós não podemos viver só de paixão e amor. Nós precisamos de renda, nós precisamos ter lucro, nós precisamos para poder criar nossos filhos, para tocar nossa família, para ter dignidade com os outros compromissos como saúde, moradia, algum bem-estar das pessoas. E a atividade leiteira é uma das principais atividades econômicas que mais segura o homem, a mulher, o jovem no campo. Com relação a 2025, Tang observa que as importações de leite dispararam depois de agosto, causando um problema ainda maior em um cenário onde já houve um aumento da produção local. Sendo assim, o presidente da Gadolando se posiciona fortemente no sentido de reivindicar medidas urgentes, como reduzir as importações de leite e derivados, impondo regras antidumping, uma pauta defendida em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA. Tang também defende que haja trabalhos conjuntos junto a produtores, indústria, varejo e autoridades, no sentido de esclarecer os benefícios do consumo do leite. O dirigente ressalta ainda que o setor tem condições, inclusive, de se tornar exportador do produto. Para 2026, Tang adianta que a ideia é que haja uma regulamentação urgente das importações, se valorize mais o produtor nacional e local e que o setor possa abrir novos mercados externos. Por fim, o presidente da Gadolando reitera que, mesmo num quadro difícil, que o produtor possa continuar registrando seus animais, fazendo controle leiteiro e classificação morfológica. Ele ressalta que, mesmo com a crise, o produtor tem feito um ótimo trabalho, onde especialmente o sócio da Gadolando tem sido um maestro, segundo ele, nesta atividade de produzir leite e de criar vacas holandesas. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigado, Arthur. E agora a gente fala de meliponicultura. O pesquisador da Embrapa, Ricardo Camargo, fala no programa sobre as boas práticas para a criação de abelhas nativas, destacando os requisitos adequados para a instalação da colônia. A gente tem que levar em conta que quando a gente decide iniciar uma criação de abelhas sem ferrão, nós estamos manipulando, nós vamos manejar animais que são nativos, né, e que realmente estão em sério risco de conservação, por vários aspectos, né. Então todo o cuidado vai ser necessário para que a gente possa desenvolver a nossa criação, mas garantindo condições de segurança, né, e para o pleno desenvolvimento e da saúde das abelhas. Então um local adequado parte de uma premissa que as abelhas são seres que precisam visitar as flores, visitar as plantas para obter recursos importantes para o desenvolvimento da colônia, quer sejam recursos alimentares, como o néctar, o pólen, ou recursos que elas vão utilizar para a proteção da própria colônia e para a construção do seu ninho, que são as resinas, a terra e a água. Então é fundamental que o local de criação tenha disponibilidade de diversidade desses recursos, né? Nós vamos querer criar abelhas num local que é onde não hajam plantas, onde não hajam flores e elas possam ficar com estresse por não terem condição de se alimentar adequadamente.
Um outro aspecto importante é que esse local tem uma fonte de água, porque as abelhas vão precisar ter acesso a uma água, e essa água não pode ser uma água poluída, uma água que apresente algum tipo de risco de contaminação que possa ser levado para as colônias e causar um dano para as próprias abelhas. As boas práticas de manejo é um conjunto de técnicas, né, ou de procedimentos que visam, como eu disse no início, tanto a garantia, né, do pleno desenvolvimento das colônias e da saúde das abelhas, como também garantir a qualidade daqueles produtos que, ao final de um manejo, poderão ser extraídos, né, retirados da colônia para fins de comercialização, como também a saúde e a segurança do próprio manipulador. Bom, a gente já considerou todas as condições adequadas para instalar essas colônias, elas já estão no local adequado. Agora eu vou ter que me atentar aos aspectos quando eu for manipular diretamente essas colônias. Então, eu vou precisar de algumas ferramentas ou alguns utensílios para acessar essas colônias, para abrir as caixas. Então, nesse contexto, é importante que a gente leve em consideração a boa higienização desses utensílios, né? Eu não posso, por exemplo, pegar um facão que eu utilizei para abrir um saco de fertilizante, ou que ele ficou ali em contato com algum resíduo químico ou no chão, e depois simplesmente pegá-lo e querer abrir uma colônia de abelha sem ferrão, porque eu posso estar levando a um grande risco de contaminação dessa colônia, né? Então, os aspectos de higiene, tanto dos utensílios que eu vou manipular, vou utilizar para o manejo das colônias, como a minha própria higiene corporal, de vestimenta, também são fundamentais. Uma outra questão importante, né, que a gente até observa em muitos meliponários, em muitos cavaletes onde as colônias são instaladas, é que, em muitos casos, o meliponicultor, no seu desejo de otimizar recursos, né, minimizar custos, ele bota uma base exatamente do tamanho da colônia onde ela está sendo criada. Então eu tenho lá um suporte, né, único ou duplo, e uma base pequena do tamanho da colônia. Quando eu for realizar algum manejo nessa colônia, quer seja para fazer uma revisão, quer seja para fazer uma multiplicação, fazer uma alimentação suplementar, eu não tenho nenhum espaço, eu não tenho nenhuma base para colocar nenhum utensílio que eu vou está utilizando para esses manejos. Então acontece que o meliponicultor acaba colocando no chão, e isso é muito inadequado, porque eu vou estar levando esses utensílios, esses materiais a terem contato com o solo, que no solo tem micro-organismos que não necessariamente estão dentro da colônia. Então, caso um cavalete tem uma base de suporte que é exatamente do tamanho da colônia, é importante que o meliponicultor utilize um outro artefato, um outro mecanismo para ter uma área de trabalho. Então ele pode levar uma mesa dobrável, ele pode fazer de alguma forma onde ele tenha um espaço adequado para colocar os seus utensílios, as peças que ele deseja, por exemplo, trocar ou vai utilizar, para que nada esteja em contato com o solo. No caso de um abrigo coletivo, normalmente a gente já considera esses espaços extras entre as colônias, exatamente para a gente ter um local adequado onde a gente vai colocar, né, esses instrumentos, esses materiais, esses utensílios, enquanto a gente está realizando os diferentes manejos possíveis. Eu acho que uma dica muito importante, e isso a gente tem observado, né, quando a gente está verificando, né, como que a meliponicultura tem sido exercida nas diversas regiões do país, é que as pessoas devem levar em consideração que quando elas desejam criar abelhas para fins produtivos, ou seja, as abelhas vão produzir algo, um produto, pode ser a própolis, pode ser o mel, pode ser o pólen. Esse produto vai ser retirado da colônia, vai ser manipulado pelo homem e vai ser comercializado, e a partir disso é gerada a renda. Quando eu tenho esse contexto ligado à criação das abelhas sem ferrão, eu estou exercendo o que muitos ainda não consideraram, que é uma atividade de produção zootécnica,
porque as abelhas são insetos e, portanto, são animais. Quando eu crio animais para fins produtivos, eu estou exercendo, eu estou praticando uma atividade zootécnica de produção. Então, nesse contexto, é fundamental que os meliponicultores definam qual é o objetivo da sua criação. Se eles vão querer produzir mel, o ambiente onde essas abelhas vão ser criadas e manejadas deve dar as condições para uma produção de mel, e assim para todos os outros produtos. Querer criar abelhas para todas as finalidades não é viável economicamente e não é um aspecto de uma produção zootécnica. E assim nós vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar mais de meliponicultura. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta quinta-feira, dia 10, no oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, Dona Guaíba. Bom, no nosso programa de hoje a gente vai falar de meliponicultura a partir de agora, pois 2 novos processos industriais desenvolvidos por pesquisadores da Embrapa Meio Ambiente, que tem sede no interior paulista, estão aí prestes a transformar o controle de qualidade do mel das abelhas sem ferrão no Brasil e também na identificação da espécie da abelha responsável. Então a gente vai para Jaguariúna, lá para São Paulo agora, para falar com uma das responsáveis pela pesquisa, que é a Aline Biasotto. Seja bem-vinda aqui à nossa programação, Aline. Olá, boa tarde. Satisfação recebê-la aqui em nosso programa. Bom, como é que se deu esse trabalho? Eu sei que você e o Cristiano Menezes, não é, tiveram à frente, juntamente com o Edson Rezende, mas conte-nos um pouco mais como é que se deu esse processo. É um processo laboratorial? Então, na verdade, é um processo que você pode fazer na própria linha de invase do mel, né? Certo. É um equipamento portátil, tá? Que aí, no caso, ele funciona com uma bateria, né? Então, na verdade, você carrega, então aí você não precisa nem de uma tomada. E aí você, na linha de controle, né, de invase do mel, aliás, né, na linha do invase do mel, você faz o controle da qualidade. Certo. Então, você já coloca uma amostrinha de mel numa cubeta e já vê se o mel, né, tá dentro do esperado ou não. Tá bem. Com 100% de precisão, Aline? Então, a gente criou um modelo com uma ótima acurácia, tá? Mas, assim, esse modelo, ele vai ser específico para a realidade local. Então, assim, se quiser ser usado para outras realidades, a gente tem que aumentar o número de amostras, né? Certo. Para que também possa abranger as outras localidades. O ideal é ficar alimentando ele cada vez com mais amostras. Aí ele vai se criar, né, um modelo cada vez mais robusto, entendeu? Que, de repente, pode chegar a avaliar qualquer mel da realidade do Brasil, de abelha sem ferrão, por exemplo, né? Quantas amostras foram coletadas e como é que foi feito esse trabalho? Foi por comparação? Foi com a mandaguaria, a espécie, não é? Então, foram 2 processos distintos, né? Um para identificar a adulteração, que aí é quando a abelha ela é alimentada no período, né, de inverno, com xarope de água e sacarose, sim, né, ao invés de néctar. Tá. Então, não seria o mel puro. E aí a gente fez, né, a alimentação artificial, coletou de 15 a 60 dias, coletou o mel das colmeias aqui, certo, da Embrapa, né? E aí a gente criou um modelo de classificação. Então, ele vê se é adulterado ou não adulterado. Ah, tá? entendi. Puro ou não puro o mel. Então, ele classifica. O não puro seria em caso de diluição, não é parcial, né?
Sim. Isso, no caso, ele foi específico para aquela espécie de abelha com que ele foi criado, né? Perfeito. Então, se quiser identificar outras espécies ou mede de outras procedências, teria que colocar mais amostras no modelo, tá? Entendi, tá bem. E no segundo processo, que é para identificar a espécie? Então, aí no segundo processo que a gente criou, a gente colocou mel de apis, né? Uhum. E aí não é as abelhas sem ferrão. Com ferrão. Colocamos Uhum. mel, É africanizada, né? mel, Tá. Isso, exatamente. Já tá aí. E também colocamos mel de mandaçaio, tá? Certo. E mandaguari. Tá. E aí, o que a gente fez? A gente está classificando o mel, né, de acordo com a espécie da abelha, Uhum. tá? Porque aí você ajuda, né, o interposto, na verdade, invasor de mel, na questão de rastreabilidade e indicação de procedência. Porque ele sabe que tem garantia que o mel é daquela abelha que o meliponicultor está falando para ele que está vendendo mel de mandaguari, então que é realmente mandaguari, entendeu? Entendi. Não, e há um mercado cada vez mais exigente que busca pela rastreabilidade, né? Quer saber de onde veio, de que espécie, não é? Exatamente. Aí a gente colocou o apis pela questão, né, de vender o mel de apis, falando que é de uma abelha sem ferrão, então misturar o mel de uma abelha sem ferrão com apis. Então, a gente pensando nesse horizonte, a gente acrescentou ao modelo os meios de apis também, tá? Certo. Uhum. Bom, que tipo de equipamento, que aparelho que foi utilizado? É um aparelho nacional, vem de fora? Como é que o produtor pode utilizá-lo? Então, esse equipamento, na verdade, ele vem da China, né? Ele é importado, mas ele custa, aí você quer falar, posso falar o valor? Claro. Ele custa em torno de 30 mil reais, com as importações, com o software, com tudo, né? E aí você tem que ler várias amostras, né? Criar um modelo, então você tem que ter, então, especialistas aí para criar um modelo para você. E aí depois você consegue ler na hora, né? A amostra, ou seja, aí liga com, então associa, você lê uma outra amostra, né? Associar ao modelo que você criou, e aí em tempo real você consegue ver se classificar, né? Se é, por exemplo, adulterado ou não adulterado, no caso do modelo de adulteração, tá? Tá bem. Seria, ou seja... é um infravermelho, é um MIR, né? E é isso que ele perguntar. É um aparelho com infravermelho, é isso? Isso, ele lê no comprimento de onda do infravermelho, exatamente. Espectroscopia. Isso. Ele já é bastante usado para várias finalidades, né? Indústria farmacêutica, por exemplo. Você pode fazer com ele tanto o modelo de classificação, que foi o que a gente testou, quanto o modelo de quantificação, ou seja, então, por exemplo, análise ou controle de qualidade de mel, você eliminar algumas análises que dê certo no modelo, então você utiliza o equipamento em vez de fazer açúcar redutor, por exemplo. Claro que de tempos em tempos você tem que ver se tá tudo ok, se o modelo tá bom, né? Claro. Fazer aquele controle de qualidade. Se o resultado estiver estranho, você vai lá e faz a análise de referência. Mas, de certa forma, você economiza muito tempo e dinheiro. Pois é. E, além disso, é uma técnica limpa, sustentável, que não utiliza reagentes, né? É isso que eu lhe perguntava. Você falou do custo, em torno de 30 mil, mas é um investimento que se paga depois, porque a metodologia convencional, que é a partir da análise físico-química, depende de reagentes químicos e que podem encarecer e também gerar resíduos ainda, não? Exatamente. Você tem toda essa questão da sustentabilidade analítica, né? Então, que é muito importante nos dias de hoje, né? Quando a gente se fala aí em todo o nosso contexto, é uma questão muito importante. Claro, quer dizer, é uma tecnologia limpa e portátil, né? Quer dizer, é uma inovação, não? Para uso de mel, né? Usar o portátil no Brasil, sim, foi uma inovação, né? E no foco das abelhas sem ferrão. E é uma atividade, meliponicultura, que tem crescido muito nos últimos anos. Começou agora a receber regulamentação, então é um mercado que vai se abrindo, mas que há, claro, a necessidade, como em todas as outras atividades, que a sanidade, né, seja respeitada, né, e a identificação a partir da rastreabilidade, não é? E aí a gente tem que lembrar também outras coisas, né? Que o Ministério da Agricultura não tem um método padrão para a identificação da espécie e nem para a identificação de adulteração em mel de abelha sem ferrão. Entendi. Perfeito.
Ou seja... Com xarope de sacarose, tá? Tá bem. Ou seja, é pioneiro, né, esse processo. Então, a importância dele também se dá por isso, né? Não que ele seja, não que ele venha a ser um método oficial do Ministério da Agricultura, não é isso que a gente Mas tá é o falando, único. mas a gente está falando da ausência de metodologias, né? Você pode, por exemplo, ver a adulteração pela razão isotópica do carbono. Mas aí, a questão de ser muito caro, né? O equipamento, a análise, Claro. aí fica bem mais difícil para os entrepostos, né? Tá Então, bem. assim, unir portátil seria uma alternativa muito mais viável para os entrepostos envasadores de mel. Perfeito. Bom, para aquele ouvinte internauta que está acompanhando o programa agora, é produtor de mel, de meliponicultura, enfim, como é que ele faz para buscar informação a respeito desses equipamentos de infravermelho? Como é que ele encontra? Tem muito artigo científico, né? Também, ele pode entrar em contato com a gente na Embrapa. Tá. E aí, assim, eu acho que seria mais dessa forma, porque é relativamente novo, né? Então, eu acho que é um caminho a seguir, seria mais assim. Ver os artigos científicos que tem publicados, que já tem bastante, com o NIR portátil, entrar em contato com a Embrapa. E é isso. Perfeito. Excelente. Quero agradecer. Porque ainda está mais em nível de pesquisa no Brasil, sabe? Sim. Ainda, já tem empresas que usam para outras finalidades, por exemplo, farmacêutica, né? Sim. Já é bem usado, mas ele ainda não é uma realidade concreta na área de alimentos, Entendi. Mas que muito em breve deve fazer parte, não é, da produção comercial também, né? Até pelas exigências de mercado. Vamos dizer que industrialmente você tem usos pontuais na área de alimentos, né? Tá bem. Tá ótimo. Tá bom. Tá, joia. Aline Biasotto, pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, quero agradecer aí pelas informações. A gente tem aqui uma produção expressiva de mel, tanto de apis quanto das melíponas, né? Então, a gente tem um encontro abelheiro anualmente, tem, olha, uma série de investimentos na área, e esse pode ser um método aí, mais uma vez, capitaneado pela Embrapa, que deve agregar muito à produção. Parabéns pelo trabalho aí, conte com a gente aqui na divulgação. Muito obrigada. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa, no oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã, sexta-feira. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba, Correio Rural.